Vamos abrir as nossas Bíblias no livro bem conhecido, no texto bem conhecido. O texto mais do que o livro. Hebreus 11. Hebreus 11. Hoje nós vamos falar sobre fé. Bem simples. Nós vamos falar sobre fé. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos e talvez durante a pregação cite alguns, outros não, porque o texto tem 39 versículos, né? E a gente aprende no seminário, Israel, que a gente não pode usar um texto enorme como esse, né, para pregar, porque já é uma demanda muito grande. Mas nós vamos ler alguns versículos e citar outros. Mantenha a sua Bíblia aberta, certo? Fica aí com ela aberta, para que você vá acompanhando conforme nós formos falando, né, e refletindo acerca desse tema. Vamos fazer uma oração? Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. E te peço, Espírito Santo, fala de uma maneira específica, especial, profunda, a cada coração. Tu conheces poderosamente e profundamente cada um que está aqui nessa noite. Os anseios, tudo que eles precisam, ó Deus, ouvir nessa noite, que venha de encontro aos erros e ao encontro das necessidades. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, aliás, já abriram, né? Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele o busca. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e se dirigiu a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém. Então, nós vamos falar sobre um assunto que todos nós conhecemos. Talvez a gente não pratique como deveríamos. E a primeira observação que nós podemos fazer sobre o texto de Hebreus é que a fé tem uma definição. Tem uma definição. Aqui diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é algo vago, né? Uma força qualquer, uma coisa indefinida. Não, a fé tem uma definição. E Deus é didático.
né? Eu fico impressionada com Deus, eu fico imaginando que Deus poderia existir e poderia não ter deixado a Bíblia para nós se manifestar como Ele se manifesta através da criação, ou então se manifestar de outras maneiras, né? Mas Deus, Ele foi tão extraordinário que Ele deixou um manual, né? E aqui nesse determinado momento, esse manual que é a Bíblia, o melhor manual, o melhor livro de motivação, que lhe dá alegria, que lhe fortalece, é a Bíblia, né? Existem vários livros bons. E Deus é tão didático que Ele deixou a definição de fé. E Ele diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Isso é muito difícil, né? A gente acreditar do que nós estamos esperando já é uma certeza. É fácil? Sim ou não? Não. Aqui diz a fé é a certeza do que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos a bênção, mas nós já temos fé de que ela é real. Você ora, você acredita, você tem fé e você crê que aquilo vai acontecer. Você pediu e quando realmente você tem essa fé verdadeira, você não duvida. Se duvidou, não é fé. Quantos de nós, quantos aqui têm procurado ter essa fé que não duvida, que simplesmente crê? Simplesmente acredita. E simplesmente é uma palavra até que a gente nem deveria usar, né? Simplesmente, de fato, crê do que o que eu pedi, o Senhor vai realizar, se for da vontade dEle. Né? Porque muitas coisas não são da vontade de Deus e Ele vai dizer não. Muitas coisas serão da forma que Ele quer. Né? Mas há muitas coisas que o Senhor tem sim para nós, grandes bênçãos, grandes milagres, que nós precisamos tomar posse pela fé. É preciso ter fé, é preciso que nós vejamos, esse texto tem vários exemplos, né, de pessoas que exercitaram, experimentaram, experienciaram uma fé verdadeira no Deus Todo-Poderoso. Ponto 1, falar de Deus. Falar de fé, ou melhor, é um desafio devido à natureza desse dom. Por mais que se tenha tornado uma palavra de uso comum, ou uma expressão de motivação, a fé bíblica ela é compromisso e ação. Compromisso e ação. Eu preciso me comprometer em crer. E eu preciso agir para que as coisas também aconteçam, né? Eu planejo, eu oro, eu coloco diante do Senhor, eu faço a ação, a atitude, né, pastor? Hoje na EBD, atitude, eu tenho a atitude e o Senhor opera, apesar de nós, né? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu iniciei um ano procurando intimidade maior com Deus. E quanto mais eu me aproximo dele, irmãos, eu tenho tanta vergonha de Deus, assim, eu me sinto tão pecadora. E eu entendi, lendo a Bíblia, que quanto mais eu conheço a Deus, e você também, mais pecador, né, mais desprezível, né, alguns até vão ficar assustados, mais não merecedores, né, de um cuidado, de um amor, de uma graça, de uma misericórdia, de um Deus tão poderoso. Tem acontecido comigo. Eu me sinto constrangida, digo, Senhor, não mereço Jesus. O Senhor tem enviado seu único filho para morrer por mim, né? A Valéria, né? Pela Valéria. Eu fico assim, você deve dizer, por mim. E eu me sinto assim, pecadora, eu me sinto constrangida. E quanto mais eu me debruço diante da palavra de Deus, mais pecadora eu me sinto. E eu tenho crido que essa é a forma mesmo que Deus quer que nós nos sintamos, pecadores, para que a gente possa buscar arrependimento diário, né? Das mazelas que nós temos, dos pecados.
E é isso que Deus, traz para que nós possamos refletir. Conforme o versículo, a fé é um alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. A fé, ela fortalece e dá sentido à vida, porque o sentido da vida que nós temos está em Jesus, É uma pessoa, é Jesus. Então, a vida, ela tem sentido quando nós caminhamos com Jesus, quando nós temos um relacionamento com Deus. Um relacionamento profundo, não superficial. Um relacionamento que eu busco, um relacionamento que eu sinto a necessidade de caminhar com Deus. Eu acordo e sinto a necessidade de falar com Deus. Quando eu vou dormir, eu sinto a necessidade de falar com Deus. Quando o dia é maravilhoso, eu sinto a necessidade de falar com Deus. Quando o dia é ruim, também. Eu acredito, irmãos, que Deus sempre nos dá muito mais do que nós merecemos. Eduardo? Ganhou aí o Pedro, Deus é bom, Eduardo? Deus é um milagre, não foi, Eduardo? Um milagre de fato, Não podia, Deus é maravilhoso. Então, assim, nós somos fortalecidos e nós só realmente temos um motivo de vida quando nós nos convertemos e Jesus nos recebe e nós entregamos a nossa vida a Jesus. E aí a vida começa a ter sentido. Porque muitas pessoas ficam sentindo vazio, A famosa e velha frase, Todas as pessoas têm um vazio tamanho de Deus. E aí quando Deus preenche, não há mais o vazio, E aí a fé começa a ser experimentada. A fé é a esperança viva, é crer para ver, não é ver para crer, não. Eu creio que eu ainda não estou vendo. Eu creio porque eu creio pelos olhos da fé. Fé não se explica, por mais que eu esteja aqui tentando explicar, mas a fé experimentada, A fé, ela não se explica, a gente experimenta. Cada um de nós, de uma maneira diferente. E foi com base nessas experiências que o capítulo 11 foi escrito. Tem vários exemplos que a gente vai fixar, acho que provavelmente só em um, devido ao tempo. Mas esse capítulo mostra experiências que comprovam que a base da fé é a confiança no poder de Deus. Eu preciso confiar que eu tenho um Deus todo-poderoso. E aí, quando eu confio, o que é que acontece? Eu não me preocupo. Eu não preocupo a minha mente com coisas ruins, com ansiedade, com inquietações. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Quando eu tenho a fé, eu tenho a confiança no Deus todo-poderoso. E essa é a dinâmica da vida cristã, A gente realmente ter fé. Porque você imagine, uma vida sem fé. Com fé, já não tem sido fácil, Você imagina a pessoa caminhar sem fé em Deus. Eu fico assim com pena dos ateus, Que não creem em Deus. E preocupada com os cristãos que creem, mas, no entanto, não vivem, não experimentam, porque não confiam ainda nesse Deus. Então, o estudo de Hebreus nos fornece algumas informações suficientes para nós concluirmos que nem todos que afirmam que confiam em Deus, de fato, confiam. Então, quando a gente lê aqui todo o capítulo, se chegar em casa e você quiser ler, há várias situações que houve a manifestação do poder de Deus na vida de homens e de mulheres. E Deus agindo naquelas vidas. E a gente vê aqui exemplos de confianças, que a gente até conversou esses dias de Abraão, pastor? Que homem confiante, Que homem confiante, que homem, um exemplo bíblico, de confiança em Deus. Então, primeira coisa, falar de fé é um desafio para nós. E viver é um desafio ainda maior. A gente precisa viver a fé. A gente precisa experimentar a fé. E eu trago aqui uma pergunta para você. Você tem exercido a sua fé?
Você tem crido de que o que você orou, colocou diante de Deus, sem ver, você crê que já aconteceu. Essa é a fé, né? Eu pedi e já aconteceu. Essa é a fé. A fé é não duvidar. Na fé a gente não duvida. Vamos para o segundo ponto? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu digo, misericórdia de nós, Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? No versículo 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, olha o verbo, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. É interessante, irmãos, aqui, né, como Deus é maravilhoso didático. Ele diz que é impossível agradar, pois quem dele se aproxima, quando eu me aproximo de Deus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu preciso crer que ele existe, que ele está vivo, Jesus ressuscitou, e que ele recompensa quem o busca. Olha que Deus bondoso, né? Se eu busco, ele recompensa. Irmãos, Deus não precisava nos recompensar, porque Ele já deu a maior recompensa, o maior presente, que foi Jesus ter morrido na cruz por você. Ele não precisava nos recompensar, mas Ele diz que aqueles que o buscam em fé, que creem, são recompensados. Você não se constrange, não, de tanto amor de um Deus tão grandioso, Criador do universo, Criador dessa mente que tem milhões, né, de sinapses, de neurônios, de neurotransmissores, que faz funcionar, né, e quando não funciona bem, por alguma coisa, é perceptível, mas Deus é o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, e mesmo assim, Ele ainda nos recompensa se nós buscarmos a Ele com fé. A fé não é algo que se professa com a boca, de boca para fora. Eu creio. Se você fizer uma pesquisa no Brasil, o Brasil é um país cristão, né? E a maioria das pessoas vão falar que creem, né? Que acreditam em Deus. Mas essa fé bíblica não é apenas acreditar, né? É de boca para fora. Mas é uma fé que se consume em atos de um verdadeiro cristão. Um testemunho de fé. Você vai deixar um legado de testemunho de fé? Vai deixar um legado? Que legado, pastora? Que testemunho de fé que a gente vê em Abraão, né? Até hoje a gente tem a história de Abraão, de que alguém vai dizer, poxa, a minha mãe era uma mulher de fé. O meu pai era um homem de fé. Eu posso dizer isso, né? A minha mãe é uma mulher de fé. A minha é. O seu filho vai poder dizer isso? A sua filha? Ou até os amigos de trabalho. Rapaz, esse cara aqui que trabalha comigo, crente, rapaz, é um homem de fé. Como diz o pastor, pau quebrando e ele firme, e ele louvando. Igual Paulo e Silas, né? Apanharam, foram açoitados, foram presos, mas eles lá na prisão, eles poderiam ter sentado, se jogado no chão e reclamado por ter sido fiéis, discípulos, e apanharam e açoitaram. Eles fizeram o quê? Louvaram ao Senhor, deixaram o legado. Você vai deixar um legado de fé ou de medo? Ou de ansiedade? Rapaz, eu vi a minha mãe, era tão ansiosa. Ela não acreditava em Deus, não. Ela dizia que acreditava. A gente até ia para a igreja, mas né, não tinha fé, não. Então, há uma necessidade de nós deixarmos um legado. No versículo 2, né, diz, pois por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. O ano está começando, irmãos, né? Essa virada de ano é extraordinária, porque a gente tem as metas, os sonhos, os objetivos. Tenha esse, de ser para o seu filho, deixar para o seu filho um legado, um bom testemunho de fé.
de ele dizer no futuro, a minha mãe, é uma mulher de Deus. Eu digo da minha, eu digo assim, se eu for a metade da senhora, mãe, eu estou de bom grado. Tá ótimo. Meu pai é descrente, não é convertido. Então, o que vocês pensam que vão deixar para o filho de vocês? O que eles diriam hoje? O que eles dirão no futuro ainda dá tempo de mudar. Abraão é um pai da fé. Por quê? Porque ele foi o primeiro a crer antes de ver. Vamos ver o versículo 8? Diz assim, no versículo 8, mantenha a Bíblia aberta. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Gente, é um homem de fé. Pensou. Pensou, Ítalo? Deus diz, olha, Ítalo, não vou dizer para onde tu vai, não. Mas você vai para tal estado, eu vou lhe encaminhar, mas eu não vou dizer para onde você vai, eu só digo caminho, vá seguindo. A pessoa lhe dizer isso para nós iríamos. E, Eveline? Ai, pastor, eu ia ficar ansiosa. Ai, pastor, eu ia ficar com medo, né? Porque é natural, né? Não só da Eveline, da gente é natural ter receio, né? A gente fica... Há uma dúvida, mas a gente vê aqui um homem, um exemplo de fé, o pai da fé. Deus disse, vá, Abraão. E ele aqui, a palavra de Deus disse, embora não soubesse para onde estava indo, Abraão simplesmente obedeceu. Versículo 17 a 19 diz assim, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de forma dentre os mortos. Abraão não tinha dúvida, ele levou mesmo e disse, eu vou matar o menino, né? Vou matar em sacrifício como o Senhor mandou. Porque ele cria que Deus ia ressuscitar Isaque. Quem aí tem filho? A pessoa, se Deus pedisse o seu filho, não dava nada. Né? E Abraão, né, deu seu filho Isaque. E a gente vê aqui, né, que ele creu, né, que Deus ressuscitaria o seu filho. Qual a diferença entre crer e fé? Fé é crer naquilo que nós não vemos. Fé é crer naquilo que nós não vemos. E crer é agir pela fé. É simples. A resposta está no versículo 11, né? A fé é crer naquilo que a gente não vê, mas crer que vai acontecer. E aí, crer é a gente agir pela fé. E como é agir pela fé, pastor? Eu já vou agindo com a certeza que a bênção vai chegar. Por exemplo, eu estou planejando, eu vou falar algo material. Aí vocês pensam em coisas celestiais. Eu estou planejando comprar uma moto. Se você crê que vai comprar a moto, o que você primeiro precisa fazer? Habilitação. Gente, é errado, viu? Andar sem habilitação é contra a lei. Habilitação, né? Eu tenho uma moto, pastora, eu juntei um dinheirinho, vou comprar um carro, vou vender a moto. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Complementar com a habilitação, carteira B, né? Então, a fé é essa ação, porque você já creu que Deus irá agir na sua vida. Isso está escrito aqui, como nós lemos exemplos de fé. Aqui no versículo 7, né? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se cordeiro da justiça, que é segundo a fé. Gente, e vocês imaginam, né? Deus deu uma ordem a Noé para ele construir a arca. Todos os outros ficaram zombando. Esse aí é doido, né?
Até acharam que o pastor era doido quando ele começou a falar do projeto da construção. Não sei, o pastor é doido. E aí ele, com fé, ele continuou, mesmo contra as falas humanas. Imagine uma população dizendo, esse homem aí é doido, construindo uma coisa para botar, dizendo que vai chover não sei quantos dias, que todo mundo vai morrer, é louco, esse aí é louco. E realmente aconteceu tudo o que Deus havia dito a Noé, e Noé creu de que Deus faria aquilo. Mesmo muitos dizendo que não. Porque muitas vezes você diz assim, olha, eu estou com fé e vou fazer isso. Alguém pode dizer o contrário, mas você está crendo. Irmãos, não seja um cristão supersticioso. Gente, quem é de Jesus não tem inveja que mude o trajeto. Amém? Não tem, não tem. Eu nem vou contar, porque, irmãos, uma fala de uma pessoa ser maior do que o Deus Todo-Poderoso, não seja supersticioso. Ah, pastor, eu vou sair anunciando no microfone, no carro do... Tem um aqui que sai, né, anunciando? Esse mesmo? Não. Mas também não precisa, não. Eu só vou contar quando der certo, porque se eu contar, alguém pensar contrário. Gente, isso é superstição, não é de Deus, não. Não é de Deus. Quando é de Deus, pode o universo conspirar. Se Deus deu a palavra, Deus há de cumprir. Amém? Vamos glorificar o nome do Senhor. Deus é um Deus poderoso, que quando Ele decreta, a última palavra é dEle. Amém? E mais ninguém. Ninguém tem palavra contra o nosso Deus. Terceira coisa. Uma das grandes lições de Hebreus 11, né? Eu vou trazer agora. Todos nós temos esperança. E para nós, irmãos, a esperança não é a última que morre, né? Porque a nossa esperança tem nome, ela é Jesus Cristo. É uma pessoa. Então, a nossa esperança não é a última que morre. Mas a fé não é uma esperança. Como eu disse, a fé é a certeza de algo que se espera. Quem espera por algo... vive consciente de que aquilo pode ou não acontecer. Mas, para a fé, essa condição não existe, acontecer ou não, se eu tenho uma fé verdadeira. A Bíblia diz que a fé, né, precisa ser apenas do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já pegaram um grão de mostarda? Eu sou curiosa desde que nasci, né, conforme a minha mãe. Já fui atrás, né? Gente, é tamanho de uma cabeça de alfinete, né? E Deus só quer... Deus é bom, né? Tamanho de um grão de mostarda, você muda a Serra de Maranguape, né? Para outro lugar. Essa é a fé que Deus quer, né? Nem exige tanto de nós. Na fé, aquilo que se espera passa a ser algo certo, uma certeza. E essa é uma das grandes lições que Hebreus nos dá nesse capítulo. A esperança se torna fé quando ela passa de uma probabilidade para uma certeza. Quando é probabilidade, quando eu ainda tenho dúvida, ainda não é a fé verdadeira. Ainda é uma probabilidade. Mas a fé é quando isso que eu quero, que eu sonhei, que eu almejei, que eu agi, né, de fato, vem se tornar uma certeza. Eu quero que cada um de nós, a partir de mim, né, quando a gente prepara a pregação, primeiro para nós, né, senão não tem sentido. A partir de mim, né, mas cada um de nós possamos refletir sobre a nossa fé. Se você hoje fosse analisar o grau da sua fé, o nível de vamos dizer nível, né? De 1 a 10, como ela estaria? Eu tenho uma boa notícia. Se ela está baixa, ainda dá tempo de torná-la uma fé mais profunda, profíncua, com resultados, né? Agora, é como disse o versículo, aqueles que se aproximam de Deus. Se não há aproximação de Deus, se não há relacionamento, essa fé não acontece.
Gente, a gente aqui na PIB é muito abençoado, né? Sempre foi e sempre será. Esse ano as mulheres estão tendo um devocional, né? A irmã Ariane e a irmã Cláudia trouxeram. Todo ano a liderança traz algo bom, proveitoso, né? E isso é extraordinário. Cada ano as irmãs têm sido bênção, e os homens também, mas é porque eu estou no grupo das mulheres, né? E tem essa devocional que é justamente ter essa intimidade, esse tempo, esse lugar, né? Esse lugar secreto, esse a sós com Deus, que está sendo motivado pela liderança das mulheres. Gente, eu estou vendo umas fotos lindas dos adolescentes lendo a Bíblia. Né, a irmã Jamila, a irmã Luciana, essas irmãs de Deus, colocaram essa meta dos adolescentes lerem a Bíblia. E aí eu digo assim, irmão, da mesma forma que você disser, você fez a lição do colégio hoje, fez as tarefas, né? Diz também, né? Aí diz com um jeitinho melhor, né? Você leu a Bíblia, meu amor, né? Você leu a Bíblia, minha linda. Irmãos, é algo necessário para a vida dos filhos de vocês. Não só a educação institucional, que é importantíssima. Que, inclusive, para os ricos, é o que eles deixam, né? Pobre que gosta de deixar herança, né? Vou comprar um terreno aqui para construir para minha filha, para o meu filho, né? O filho e a filha, às vezes, nem quer morar no bairro, né? Nem quer, né? O rico, o que é que ele faz? Bota no bom colégio, compra os materiais escolares, diz, meu filho, vá trabalhar, você que vai comprar seu carro, sua casa, né? É rico que faz isso. Mas nós precisamos, né, também levar os filhos, vocês têm que também agir com esse cuidado de que eles têm também as tarefas da área espiritual da vida deles. Compre uma Bíblia física para o seu filho. E tenha você também. Vai deixar um legado, né? Ai, eu lembro que o meu pai sentava no sofá lá da sala, que ele acabou de tanto sentar, foi um buraco, lendo a palavra. Ah, eu lembro, pastor, ou quem, no futuro, né? Eu lembro a minha mãe orando ajoelhada lá no quarto. Eu lembro que ela dizia, você leu a Bíblia, minha filha? Lê com eles, né, Ellen? Que a Ellen mandou um artigo, uma coisa do Instagram, que dizia as orientações como ler, né, como adolescente, o seu filho ler a Bíblia. Ler com eles, né? Dedique esse tempo para deixar um legado. A fé tem plena certeza de um fato. A fé não cria algo. Ela traz a realidade natural ao campo da nossa visão, algo que já foi feito no sobrenatural. Vou repetir. Tem coisa que eu escrevo que até eu, né? A fé é plena certeza de um fato. A fé não cria algo, ela traz a realidade natural ao nosso cotidiano, ao campo de que nós vemos, percebemos, sentimos, algo que já foi feito por Deus no campo sobrenatural. Deus já decretou a bênção, Deus já decretou o milagre, mas eu preciso tomar posse o quê? Tendo fé. A fé é um lugar mais seguro que alguém pode encontrar, mesmo que talvez você possa estar num lugar onde inicialmente as coisas sejam invisíveis. Eu tenho 49 anos. Eu assistia o Homem Invisível, não tinha? E era interessante, né? Quando aqui diz, mesmo que as coisas pareçam inicialmente invisíveis, porque eu ficava imaginando, né? Se ele viesse, batesse comigo, criança, né? Se ele batesse comigo, eu não tinha como reagir, né? Porque eu não sabia onde ele ia estar. Mas aqui diz que a fé é o lugar mais seguro, que mesmo eu não vendo, eu sei que Deus está agindo no sobrenatural. Oh, Deus bom, né? Então, é isso, irmãos e irmãs, todos que estão aqui nessa noite, que eu quero trazer para nós essa reflexão de fé, né? De que nós podemos, sim, ter uma fé com um nível maior do que nós temos. E que ela é possível. E que nada melhor de começar o ano buscando essa fé.
e intimidade com Deus. É leitura da palavra, é tempo de oração. Olha, se você focar só no Ministério Pedras Vivas, vai dar certo não. Só orar, nossa, pastor, vai não. A fé cristã é como um Boeing, um avião. Para voar, ele precisa das duas asas. Oração e palavra de Deus. Então, se eu só oro, vai ficar capenga. Eu preciso também buscar a palavra de Deus. Então, aproveita esse ano, ainda dá tempo, né, pastor? De fazer o plano anual, né, plano de leitura anual. Hoje, dia 8, Gênesis 23 e 24, né, você faz a sua leitura, porque isso, irmãos, vai fortalecer a sua fé. Para concluir, né, eu quero que você pense sobre a sua fé, como ela está, qual o nível da sua fé. Pergunte a Deus, Senhor, em que eu posso melhorar? Você é que detém a mudança da sua vida depois de Deus. Não vai ser eu, não vai ser seu marido, não vai ser sua esposa. A mudança de vida, para ter essa fé sobrenatural, depende de você. É a decisão sua, é a decisão individual. Agora é possível ter um ano de 2023 totalmente diferente do ano que passou. Né? Se houve demandas difíceis, dias difíceis, esse ano vai ter lutas, sim, mas a fé muda a maneira como eu enfrento as lutas. A fé, irmãos, eu estava em casa pensando, a fé ela pode não mudar a situação, o diagnóstico, mas a fé vai fazer com que eu olhe para aquele desemprego, para que eu olhe para o problema do meu filho ou da minha filha, para que eu olhe para aquele diagnóstico, né? Alguns irmãos receberam alguns diagnósticos aqui, alguns, de uma maneira diferente. Como? Com fé. Com fé. Então, a fé muda o nosso olhar sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades.